Stranger Things chegou à sua última temporada no final de 2025, com seu último episódio saindo no dia 31 de dezembro. E é claro que depois de 10 anos praticamente esperando pela conclusão dessa história, fãs, ainda que cansados, estão ansiosos, confiantes, expectativas de que no fim tudo valeria a pena. Aí, esse é um vídeo sobre a frustração de não ter valido a pena. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Esse vídeo não é patrocinado pela sua inscrição, o seu like e o seu hype com Fubris me ajuda muito a continuar conduzindo aqui. Aproveita e já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que também odiaram a final de Stranger Things. E bem, sobre o que é Stranger Things, se você por acaso não acaba assistindo a série e caiu esse vídeo aqui de paraquedas, Stranger Things é uma série de sci-fi com mistério e cheio um pouquinho de temor, que estreou na Netflix em 2016. Eu tenho a intenção de fazer um vídeo analisando o fenômeno que foi essa série em geral, então eu não vou me aprofundar muito sobre ela aqui. Mas em resumo, ela se passa na década de 80, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, onde um menino desaparece misteriosamente e o seu grupo de amigos começa a investigar os acontecimentos dele. E aí eles se deparam com monstros, projetos secretos do governo e até uma outra dimensão. E sim, Stranger Things não foi criada para ser esse sucesso global, monumental que a série se tornou, sabe, tipo blockbuster, tipo filme da Marvel. Eu acho que aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com Game of Thrones. Conforme ela se atingiu um sucesso inimaginável antes para as pessoas que criaram essa série, os showrunners, os produtores, os criadores foram recebendo propostas muito maiores, de muito mais dinheiro, com produções muito grandiosas. Star Wars foi uma das propostas que eles receberam, por exemplo. Porque tudo isso aconteceu em ponto que Passamos ainda estava ao ar em suas últimas temporadas. Isso meio que fez eles desfocarem do projeto principal. A verdade é que Game of Thrones deixou de ser a prioridade deles. E, na minha opinião, por isso o final é monumentalmente desastroso. Eu, honestamente, acho que a mesma coisa aconteceu com os Duffer Brothers, que são os criadores de Stranger Things. Principalmente porque a gente já ouve boatos de, por exemplo, o spin-off e o corpo da série da Freelilden. De houve boatos de uma possível animação de Stranger Things. E a gente tem a famigerada peça, que é o prequel da história, que já está em curso. Então, assim, é muito óbvio que eles estavam muito focados em expandir o universo da série e talvez não tanto em amarrar direitinho o final da série. Sendo bem sincera, isso sendo muito positiva, muito boazinha. Eu não dizer que em sã consciência eles dedicaram 100% de tempo, de atividade, inteligência, o posto de vontade deles nos últimos 3 anos para entregar esse final que é indiscutivelmente horroroso. Ok. Não seja a conclusão que eu ou que determinado grupo de pessoas esperavam para personagem X, Y, Z. Não é isso. Se você gostou, se você se divertiu assistindo, bom pra você, não tem comprova nenhum gostar de algo que é ruim. Dizer que esse final é bom e que tá apontando o contrário, tá exagerando. Não. Não. Cinicamente ruim. É conteúdo televisivo ruim. Mal escrito, é preguiçoso, é cansativo de assistir. E quando você olha para as temporadas passadas, é o tapa na cara da audiência, sabe? Você assiste a primeira e a última temporada de Stranger Things, são 2 séries desligadas de si mesma. Vamos apontar os problemas na narrativa para que fique bem claro o que esse final é discutivelmente ruim. Que essa é uma temporada que é tecnicamente ruim. Não só não foi como a gente esperava. A primeira grande dissonância, na minha opinião, é o plot da Holly, a irmã mais nova do Mike e da Lexi. Nada contra a Holly, eu achei ela muito fofa, eu achei que a atriz fez um ótimo trabalho com o material que foi dado a ela. Super assistiria ela em outras coisas. Mas, se a gente tinha visto a personagem da Holly 1, 2, 3 vezes no máximo ao longo da série inteira, foi muito.
E agora ela se tornou o foco principal da última temporada da série, o encerramento da história. E me desculpa, depois de passar quase 10 anos acompanhando uma série, pô, tontosamente esperando 3 anos para a última temporada sair, eu não quero passar horas e horas da última temporada conhecendo uma nova personagem. Eu quero acompanhar a história dos personagens que eu já conheço, que eu já criei vínculo, que já gosto. Quero a finalização da jornada de quem eu já acompanho. Eu não quero começar uma jornada nova. Deixa isso para uma outra série. Não somente é irritante isso, como foi meio que desnecessário a narrativa dela não ter continuidade. Nenhum dos planos que a personagem inventa executar dá certo. Primeiro, a Max fala pra ela que tem um plano, conta pra ela o plano, elas se preparam pro plano, mas aí o Harry decide não sair mais da casa. Que plano era aí? Aí ela foge pra encontrar a Max, mas o Derek a encontra rapidamente. Elas bolam um novo plano junto com o Derek, mas aí o Vecna o ameaça e o plano da Paragon latiu de novo. Sabe, tipo, esse plot da Holly com a Max tá sempre andando a princípio e só enchendo linguiça ali da nossa tela. É interessante no comecinho, mas depois acaba ficando muito chato. Então tem um momento que elas finalmente conseguem ter algum progresso e parecem encontrar uma saída ali dentro daquela memória traumática do Henry, que eu acredito a intenção era ser um teaser, era deixar a gente intrigado pra acompanhar o próximo projeto deles. Mas é tão executado que só faz sentido se você tiver assistido a droga da peça. Peça essa que só dá pra assistir se você tiver indo bem ok com então não entendo qual o propósito de você isso da série, mas enfim. Se você não souber o que acontece na peça, você fica confuso, e se você souber o que acontece na peça, você também fica confuso. Porque você pensa, isso não é pra ser intrigante? Isso era pra me despertar alguma vontade de continuar assistindo a história, de acompanhar no spin-off? Você consegue se explorar no que acontece na peça pra criar um plot dentro da série? É tão preguiçoso. Mas pra piorar, quando ela finalmente consegue sair, quando ela finalmente sai da mente do Vecna, vai para outro país e acha uma saída e tá quase chegando no mundo invertido, ele a puxa de volta às 5 com super facilidade. Então, pra que aconteceu tudo isso? Pra que não teve esse trabalho todo? Foi só pra gente passar horas e horas da série assistindo ela tentar pra se frustrando mais uma vez? Pra que ter toda esse foco e mostrar ela e o esforço pra elas conseguirem encontrar a saída e ela quase fugir, se no final quem ia salvar ela era o grupo? Qual o ponto de acompanhar a jornada dela? Nos disse o que ao longo da série? Nos ensinou o que? Nos mostrou o que? Nada. E aí, a gente tem a grande revelação de que o abismo, uma espécie de abismo para ficar mais fácil, é na verdade uma outra dimensão onde todos os monstros que a gente conheceu até que vivem, e o mundo invertido é apenas uma ponte até lá, né? E aí, é um tipo de look da Cerbónias. Pra quê? Pra quê? Não poderia ter um plot twist, se é que eu posso considerar isso um plot twist de verdade. Mas desnecessário. Nem se você tivesse tentado fazer algo desnecessário, teria conseguido fazer um tanto. Por quê? O mundo invertido não pode ser o fim da história. Por que não pode ser o fim do mundo? Na quarta temporada, no final, quando o Vecna rasgou a cidade em 4, ele era. Ele era o fim do mundo e era a coisa mais terrível que podia ter acontecido. Mas aí agora os militares colocaram umas plaquinhas de metal por aplicar tudo certo. Mas eu penso tranquilo, vida normal. E na categoria de coisas sem propósito, nós também temos a Will saindo do armário no momento em que todo mundo estava se arrumando para ir para a batalha final da história. Mais uma vez eu pergunto, pra quê? Pra que a gente tem uma cena de um personagem que saiu do armário como todo mundo, e quando eu digo todo mundo, eu quero dizer o público, já sabe que ele é gay? Pro Vecna não ter poder sobre ele? É tão sem graça, é tão anticlimático essa cena. É tão innecessariamente longa e tenta ser emotiva sem ter um diálogo competente pra ser. E o pior é que é tão não realista, dado
o tempo em que a série estava se passando e o contexto de que ele estava numa corrida contra o tempo para salvar o mundo, as cenas dele conversando com a Robin sobre o assunto e aprendendo com a experiência dela e tirando dúvidas e tal, são muito melhor bem feitas, são muito mais educativas e agregaram muito mais à história do que essa. Me pareceu que eles tinham uma, sei lá, uma obsessão em dar um momento do Will brilhar dentro dessa série, mas sem ter o trabalho de escrever uma jornada interessante para o personagem do Will de fato brilhar na série. E eles estavam numa corrida contra o tempo para salvar o mundo. Como? E quem são? Se ia parar pra ficar escutando o Will tagarelar por 30 minutos, eu ia matar ele. E vamos falar sobre os militares dessa temporada Pulpes. Na segunda temporada, o governo que tá ali, né? Eles têm assassinos. Eles têm gente rastreando todo mundo. Eles têm gente cobertando o desaparecimento do Will. Eles estão sequestrando a Eleven. Eles estão intimidando as pessoas de Rocket. Ou seja, eles são uma ameaça presente, sabe? Você sente que eles colocam as pessoas, os personagens que a gente acompanha em perigos. Enquanto que, na quinta temporada, os militares estão lotados em Hawkins por mais de um ano, a ponto deles já terem criado uma zona militar ali, e eles simplesmente não conseguem achar a Eleven. Não conseguem achar. Porque ela anda pelos túneis. E em nenhum momento ocorre a eles, não sei, prender algum dos amigos dela, investigar o desaparecimento dela. Através de pessoas que a conheciam, que a protegiam, torturar essas pessoas para obter informações. Será que eles não encontram a Eleven porque eles não interrogam ninguém, porque eles não prendem ninguém? É porque eles são completamente incapazes, não têm nenhum senso de urgência? Eu parecia um exército dos Estados Unidos na década de 80, sabe? A operação da CIA e não sei o que lá. E não tem hostilidade, não tem ameaça nenhuma. Eles tiveram a cara de pau, a audácia de trazer a Linda Hamilton, Linda, a fodona Sarah Connor Hamilton, pra fazer nada nessa temporada. Ela não faz nada. É uma das. E isso é um grande feito por ter muitos personagens desnecessários. É uma das personagens mais desnecessárias dessa temporada. Ela não dá nem medo. E o grande plano maligno é criar mais elétricos. Então, ok. Pra quê? E tá bom. Stranger Things foi uma série construída em nostalgia, em referências, mas aquele plano da bomba e potagem reclusiva tão obviamente tirado de Independence Day e Armageddon, sabe? Era tão óbvio, que alguém ia ter que se sacrificar para que os outros pudessem viver felizes com a fé. Era tão óbvio. E aí é que tá, é uma escrita tão previsível que chega a ser triste, sabe? Quando a gente compara com outros momentos em que a série foi tão boa. E uma das coisas mais interessantes dessa temporada é que eu tô aqui repetindo o quanto ela foi cansativa, o quanto tiveram inúmeras coisas desnecessárias e plots que não levavam a lugar nenhum. E ainda assim ela durou 2.484 horas. Por quê? Os personagens não calavam a boca. Pra que tanto diálogo? Sem conto. Sério, pra que você tem 349 personagens fazendo um monólogo cada um a cada 20 minutos? Não tem necessidade. O monólogo do Will saindo do armário é maior do que o tempo de duração desse vídeo, eu tenho certeza. Então são diálogos expositivos, falas que ninguém usa, conversas que, não ironicamente, parecem o ChatGPT falando. O Will não para de chorar. A Nancy e o Jonathan não param de brigar na tua boca. Que Dusty, a Max não para de falar quando a Albina está correndo. Ok. Então, existe uma patética quantidade de buracos no plot dessa temporada. E eu não tenho problema comparar com o plot. Uma série criada com PLL, Gossip Girl, The Vampire Diaries.
Buracos no pote são algo que eu já me acostumei. Acontecem. E às vezes é porque a produção 5 temporadas depois esqueceu alguma coisa que falou. Mas me irrita, que é o que acontece, quer dizer bem, quando eles são preguiçosos. Quando existia o potencial para desenvolver aquele direito e não é desenvolvido só porque eles não querem, sabe? Quando os próprios fãs conseguem escrever o final melhor, o argumento melhor, desenvolvendo a coisa que acontecer, é aí que me irrita. E, cara, eles tiveram 3 anos. Primeiro que o final já era pra estar alinhado dentro da cabeça deles desde o começo da série, mas eles tiveram 3 anos. Eles tiveram 3 anos e uma quantidade de recursos, assim, fenomenal. Tipo, a gente tá falando de recursos pra executar essa última temporada a nível filme da Marvel, entendeu? Então, é inadmissível os bonecos que eles deixaram aqui. Me diz como o Dustin vai parar na exata sala que continha todas as informações necessárias para que ele descobrisse que o mundo invertido não era, na verdade, um mundo invertido, mas era um múltiplo para outra dimensão. Ele consegue ler toda a pesquisa de anos de um cientista graduado. Ele afirma uma criança no ensino médio e vai se desenhando em nos anos 80. Ele consegue ler toda a pesquisa de um cientista focado, que a gente imagina que estou anos e anos para chegar até ali, em 5 minutos. E ele entende tudo. Me diz como três Demogorgons não conseguem encontrar o pessoal lá no hospital quando eles resgatam a Max. Eles não conseguem. Enquanto o Lucas continua tocando Running Up the Hill ininterruptamente do voo de Massa. Mas, na segunda temporada, bastou uma vassoura cair no chão pro modo montém. E como a sala ficou derretendo em volta do Dianter da Lance, só o suficiente para eles terem a DR e chegarem à conclusão de que eles são melhores apenas como amigos, e aí ela para de derreter abruptamente, inexplicavelmente, e eles sobrevivem. Me diz como. Me diz como eles venceram a força mais poderosa da série. Vilão que vinha destruindo os planos deles desde o começo, numa briguinha de menos de 5 minutos com um atirador de fogo e uma arma, onde ninguém ficou com uma veião. E me diz pra que o diálogo ridículo do Will com o Vecna? Pra que você vai dar poderes pra um personagem que até então a gente não acreditava que tinha poderes, se não for pra usá-los de maneira interessante na porcaria da batalha final? Tem o Will quebrando a perna e outras partes do corpo do Vecna em algum dos episódios anteriores de uma maneira muito mais emocionante do que você tem na briga final da série. Aquela ali é uma cena fodona. Ele quebrando o Vecna, ele e o Vecna lutando dentro da própria mente com o Vecna. Ele assumindo o Vecna e falando pra Max correr. Aquilo ali é uma cena digna de batalha final. Pra quê? Pra que todo esse arco, toda essa expectativa que se criou em torno do personagem, ele tomando controle da mente do Vecna, e brigando com ele, e lutando contra os Demogorgons, pra no fim, o grande impacto que ele teve na batalha final, sabe aquela conversa? Ele chorar. E ele chorar? E cadê? Cadê os Demogorgons na batalha final? Cadê os Demobots na batalha final? Cadê? Por que eles não nos apresentaram um monstro novo nessa temporada como eles fazem toda? Por que não tinha urgência? Por que não tinha risco de morte? Essa é a batalha final da campanha, da jornada do herói. Meu Deus do céu! E na última temporada, eles não tinham conseguido matar 5 Demogorgons com o atirador de fogo antes de acabar o fluido do pano do ar. E ainda assim, eles conseguem enfraquecer o Devorador de Mentes com aquilo? E com esse com o mapa? E se eles queriam que a Eleven tivesse um final trágico? Eles queriam. Se era tão importante. Quer dizer, por que eles não fizeram, então, que aquela parte onde o Vecna faz o Hopper dançar, que ele matou a Eleven? Por que eles não fizeram isso ser de verdade? Por que um tão poderoso entrou na mente do Hopper para fazer ele pensar que ele matou a Eleven só para tirar a Eleven da mente dele? Quando a Eleven é ali a guilhotina e pedra no sapato dele, por que não fazer o Hopper matá-la de verdade? Se o objetivo nunca foi que ela tivesse um final feliz, por que não nos dá um final dela dramático, trágico, um final que realmente fosse fazer
me debulhariam lágrimas de tristeza e não de raiva. Que não uma personagem tão importante e embora com mais significância, sabe? Imagina, a Eleven morre naquele momento. E eles não só têm que continuar o plano sem ela, como eles têm que ter o sangue frio de não desabar de tristeza naquele momento, porque eles estão na corrida contra o Eterno. Imagina o Hopper tendo que ligar por conta de que ele matou a filha, ao invés daquela resolução da montanha super ridícula, onde ele nem pensava na filha. Porém, eu diria que o pior de tudo, o mais irritante de tudo pra mim, é o fato de que o grande perigo, a grande razão, desmotivação, pela qual tudo acontece, ela meio que não existe. Ok, o devorador de mentes marca o Reckner, que é colidir o mundo dele lá com o nosso. E o que ia acontecer? O mundo ia morrer? A Terra, o mundo todo ia acabar? O mundo era do tamanho da Terra? Era menor que a Terra, mas se acabar Hawkins, se acabar os Estados Unidos? Ele ia dominar a Terra? Ele queria transformar o planeta Terra numa adição a essa outra dimensão? Não sei. A gente não sabe qual é o objetivo de nada, porque nunca é explicado. Porque toda essa porcaria interpelada ficou baseada naquela droga de peça que eles se esbarram pra canônica e você só consegue assistir se você estiver em Nova York ou em Long Beach. É tipo quando o PLL inventou uma irmã gêmea da Spacey que ninguém sabia que existia, disse que ela era vilã que tava frigando o tempo todo e só mandou o fiadão engolir. Tipo, é isso aí. Se você não assistiu essa peça, e eu imagino que a maioria das pessoas assistindo o TV de agora não tenha assistido essa peça, ou se você nem sabia da existência dela, explicando mais uma vez, a peça é uma parte da história do universo de Stranger Things que cronologicamente acontece antes da série sequer começar. Muitos anos antes, quando Harry ainda era adolescente, o Hopper era adolescente, a... Me corrigiu o nome, mãe do Will e do Jonathan. Aquela memória traumática do Henry que a gente vê, que é onde a Holly e a Bex acham a saída pra fora da mente dele, é contada na peça e é onde tudo começa. O Dr. Se você se lembra, Dr. Brenner, o Papa, né, quem criou a Eleven Laboratório, ele, na verdade, estava procurando a tal da dimensão X, estavam procurando o tal do abismo, aquele planeta ou outra dimensão onde um devorador de mentes mora, né, que a gente viu nessa temporada. Ele estava procurando esse lugar. Anos e anos e anos e anos. A pesquisa da vida dele era encontrar esse lugar na verdade. Não era a criação de crianças com poderes como a gente acreditava. E um dos cientistas da equipe dele vendeu a informação de como chegar a esse lugar para os soviéticos. Esse cara que vendeu essa informação para os soviéticos era o cara que o Henry encontrou e matou na mina. Ele estava fugindo ali dos militares e por isso que ele estava com aquele papo paranoico de ouvir atrás de mim, eles vão matar, blá, blá, blá. A pedra que o Henry pega ali, que estava dentro de Barraneta, era o pedaço de informação, era a chave para chegar lá na dimensão X. E é isso que ele tinha vendido para os soviéticos. Vamos chamar de pedra. Não era uma pedra, mas vamos chamar de pedra. Então, quando o Henry encosta nessa pedra, ele é transportado para essa dimensão e lá o devorador de mentes o encontra e o possui. Tipo como o Will foi. Só que com a diferença que o Will sempre teve uma luta interna contra o devorador de mentes. Ele não se deixou possuir completamente, porque, em teoria, não havia maldade nele. Mas o Henry já tinha maldade dentro de si, pelo menos é isso que eles querem dar a entender. E ele não luta contra o devorador de mentes, ele deixa o devorador de mentes absorvê-lo por completo e se torna uma mente, vamos dizer assim. E aí, teria sido assim que ele ganhou os poderes dele, e aí depois ele ia acessando a família dele toda, e aí ele é levado lá pro laboratório do Dr. Brenner, o Papa, e aí a partir daí foram se criando assim as crianças, até chegar na Eleven, blá 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 blá. Essa é a origem do Harry se tornar o Vecna. E absolutamente nada disso é importante na resolução da história final. Tanto não é importante que não é explicado na última temporada da série. Então, me respondam, Duffer Brothers, pra que colocar essa cena na série? Vocês queriam que as pessoas fossem assistir a peça para poder entender? Então coloque a peça em outros lugares. Se vocês querem fazer
um spin-off pra contar essa primeira parte, não coloque uma cena sem sentido, coloque algo que de fato vai deixar a gente intrigado pra assistir uma outra série se vai ser dentro do mesmo universo. Nos dê um final amarrado, nos dê um final satisfatório. E sim, você vai continuar com a fanbase que vai continuar querendo acompanhar esse universo. Mas não, o que eles entregam pra gente não é intrigante, é só confuso e desnecessário. E acaba. Quando você entende o porquê aquilo tá ali, te deixando com mais raiva ainda, porque eles poderiam ter explicado na série. Tanta coisa desnecessária poderia ter sido deixado pra que houvesse essa explicação na série. Mas eles simplesmente não quiseram. Ah, então é isso. É isso, eu cheguei na página final do meu roteiro de reclamações com o final do Shin Fei. Ué, teriam muito mais coisas que eu poderia apontar, mas a gente ficaria aqui horas e horas, meu bem. E eu prefiro tirar um tempo, alinhar meus pensamentos pra fazer um vídeo especificamente analisando essa série sobre isso e por que eu amo o começo dela. É esse final que me frustra, me quebra, me irrita. Enfim, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal, hypar esse vídeo, compartilhar com os amigos, tudo isso me ajuda muito, muito mesmo a continuar trazendo os vídeos pra cá. Eu me tenho importante que você me ajude a mostrar pro YouTube que esse vídeo é interessante que você mostrado, porque infelizmente o YouTube, ele é complicadinho. Ele é complicadinho mostrar os vídeos, ele tem um algoritmo que hoje em dia tá difícil competir nele. Então, me ajuda a falar pra ele que você gostou desse vídeo, que outras pessoas deveriam assisti-lo também. Não se esquece de se inscrever no canal, por favor. E me siga lá no Instagram, @soutai. Eu tô constantemente atualizando vocês sobre meus próximos vídeos, coisas que vão acontecer. Adoro pegar sugestões e conversar com vocês, seguir os vídeos por lá. E também tô sempre falando sobre as séries que eu tô assistindo, os dubos que eu tô lendo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.